noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal da Fraternidade Irmão Altino. Inicialmente, os meus cumprimentos e dizer que é um prazer revê-los, agradecido pela oportunidade de estar com todos vocês para mais essa reflexão da noite. Para hoje, nós reservamos uma análise a respeito de um tema de significativa importância para a doutrina espírita, sobretudo quando nós buscamos compreender um pouco mais sobre a questão da mediunidade, né? Nós falaremos na noite de hoje, mesmo que de forma bastante objetiva, dado que não é possível esgotar o tema em poucos minutos, mas nós falaremos a respeito do perispírito e sua correlação com a ciência atual. Então, antes de adentrarmos nessa perspectiva temática, eu convido a todos para que façamos a prece de início, cerrando os olhos, projetando em nossa tela mental a imagem do Mestre Jesus, buscando no nosso íntimo estar com Deus, conectarmos com os benfeitores espirituais, com os bons espíritos, pedindo amparo a todos eles, para que na noite de hoje não só sejamos capazes de absorver um pouquinho mais sobre o conteúdo doutrinário, mas empregá-lo, entender que a doutrina espírita não é só uma filosofia de fundamento, mas acima de tudo é uma filosofia de vida, e todos nós, vivendo-a, sem sombra de dúvida, estaremos alcançando cada vez mais evolução e a felicidade almejada. Por isso Jesus, por isso benfeitores, prepostos do alto, nos instruam, nos intuam e nos encorajem, para que mesmo diante das adversidades, para que mesmo em virtude de tantos acontecimentos, que muitas vezes nos colocam até para baixo, vibratoriamente falando, energeticamente, fluidicamente falando, que busquemos ter com Jesus esta perspectiva de um futuro glorioso para todos nós, começando com pequenos atos, com pequenas condutas, que todos nós estejamos sendo iluminados e abençoados na noite de hoje e que tenhamos bom proveito na análise do tema. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nós vamos analisar um pouquinho sobre a questão do perispírito, né? E a sua relação com a ciência da atualidade, né? Nós precisamos não perder de vista que quando nós falamos de perispírito, nós sempre nós buscamos amparo, nós buscamos nos amparar em todos os conceitos trazidos por Allan Kardec nas obras básicas. E o tema perispírito ele é muito importante, porque se nós olharmos especificamente para a obra O Livro dos Médiuns, nós perceberemos que é o grande tema, né? É a grande tese, é a grande mensagem trazida pelos espíritos no tocante à possibilidade da comunicação entre os mundos, porque é um elemento comum entre os dois mundos. O perispírito é um elemento que integra o ser trino, que é o homem encarnado, que é o espírito encarnado, e é um elemento que também acompanha o espírito quando do desencarne. Por isso que ele é um elemento comum. Nós vamos fazer uma análise mais detida sobre isso, mas como nota introdutória nós precisamos entender a essencialidade do tema, porque ele realmente é de significativa importância, sobretudo para a análise das questões envolvendo a comunicação entre os mundos, a comunicação do mundo espiritual, a interação do mundo espiritual com o mundo material. O perispírito é, portanto, este elemento chave para isso tudo, né? Mas, antes de mais nada, né, falando um pouquinho sobre essa questão do perispírito, para que ele não fique deslocado de uma contextualização mais digamos, detalhada e minuciosa,
né? Quando nós dizemos que o homem ele é um ser trino, né? Ou seja, quando nós nos referimos à concepção trina do ser espiritual, nós basicamente analisamos três elementos, que nós não vamos analisar corpo físico e nós não vamos fazer uma análise mais pormenorizada sobre o espírito. Nós falaremos hoje sobre esse elemento intermediário. Mas justamente por ser um elemento intermediário, é importante a gente não perder de vista esses dois outros conceitos, né? Então, quando a gente fala do ser encarnado, do homem, né, do espírito que está encarnado, que detém um corpo físico, a gente leva em consideração aquele conceito aquela concepção tripartite envolvendo o homem, né? E aí há uma definição na obra O que é o Espiritismo que fala muito disso, dizendo que a alma é um ser simples, o espírito ele é um ser dual e o homem é um ser trino, ou seja, a alma designando espírito na sua essência, né? Então, a alma é um ser simples. Nesse contexto, Allan Kardec usa o termo alma como sinônimo de espírito na sua essência originária, né? E aí, quando ele fala que o espírito é um ser dual, Allan Kardec está se referindo ao espírito no mundo dos espíritos com uma individualização. E o que individualiza esse espírito no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, é justamente o perispírito. E quando nós falamos que o homem é um ser trino, nós estamos falando, portanto, da existência de um espírito individualizado por um elemento intermediário que nós estamos analisando, que é o perispírito, que por sua vez se reveste por um período, por um curto espaço de tempo, de um corpo físico para interagir no mundo material e desempenhar os seus mecanismos de provas e expiações em cumprimento à lei de progresso. Então, essa é a perspectiva inicial que nós não perdemos de vista quando da análise do perispírito. Especificamente sobre o perispírito. O que diz as obras básicas e o que diz as obras intermediárias, com destaque para um livro do Zalmino Zimmermann que fala justamente sobre essa temática. O livro todo se dedica à análise deste elemento intermediário, deste elemento de individualização do espírito que é o perispírito. Há uma definição na obra do Zalmino Zimmermann muito interessante. Ele fala o seguinte, que o perispírito é o envoltório sutil e perene da alma, né? Que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Ou seja, retoma aquilo que nós estávamos falando anteriormente. O elemento semimaterial, denominado perispírito, ele é um mecanismo que possibilita a interação destes dois mundos, porque é um elemento comum nestes dois mundos. O homem encarnado, ou seja, o espírito encarnado, ele possui perispírito, e o espírito que está no mundo dos espíritos desencarnado, individualizado, também possui perispírito. Mas, além, obviamente, dessa obra, eu queria compartilhar com vocês a definição que consta na obra básica, né? Há um vocabulário designado por Allan Kardec, né? Um vocabulário trazido por Allan Kardec em uma obra específica, né? Instruções práticas, e nela há também a definição do que seja perispírito. É claro que nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essa análise bastante pormenorizada e bem detidamente no Livro dos Médiuns, mas Allan Kardec ele designou um vocabulário para as terminologias espíritas, dentre elas o perispírito. E nessa obra, né, nesse vocabulário, Allan Kardec diz o seguinte, eu vou ler para vocês, né? Perispírito, de peri, em redor e espíritos, espírito, ou seja, integraliza dois elementos aí, né? Entorno e espírito. Então, o perispírito é aquilo que está em torno do espírito, segundo Allan Kardec. E ele diz, envoltório semimaterial do espírito, depois da sua separação com o corpo. Gente, nisso a gente precisa ter uma certa
precisamos pausar aqui e fazer uma análise sobre essa expressão, envoltório semimaterial do espírito. Por que Allan Kardec diz o seguinte, é um envoltório semimaterial? Porque se ele dissesse que é um envoltório material do espírito, ele estaria a designar o perispírito tal como é a matéria conhecida pela ciência. E aí, portanto, essa relação que nós estamos fazendo de perispírito com a ciência atual. Porque, apesar do perispírito ser também um elemento material, a matéria dita por Kardec, quando da designação, quando da busca por uma denominação a respeito deste elemento intermediário, não se compatibiliza ainda, porque ainda existem estudos aprofundados, estudos que se dedicam a vislumbrar o perispírito como integrante de uma matéria que precisa também ser pesquisada pela ciência, né, a ciência dos homens. Então Allan Kardec ele percebe que é um elemento que, embora seja dito pelos espíritos matéria, não é conhecido pela ciência humana, né? Inclusive, uma curiosidade, quando a gente estuda Allan Kardec e percebe que ele adota algumas denominações, a gente percebe, por exemplo, ele falando muito sobre fluido. E ele fala, por exemplo, que em algum momento ele diz que se trata de um fluido espiritual, né? Fluido espiritual, mas como assim fluido espiritual? Se espírito é aquilo que é diverso de matéria e fluido é designado, portanto, para definir uma matéria desconhecida. De acordo com a história da ciência, né, utilizava-se muito isso, né? Fluido, para designar algo que se desconhecia do ponto de vista material. Então, quando a gente perpassa pelas obras básicas, a gente vai perceber Allan Kardec falando, por exemplo, de fluido magnético, fluido elétrico, ou seja, o ímã, a eletricidade, não conhecida pela academia científica à época, não tendo bases sólidas ainda que possibilitassem, né, um juízo de valor mais aprofundado sobre isso, então utilizava-se, de acordo com a história da ciência, a denominação fluido. Então, o perispírito, ele, embora, né, seja perquirido por todos nós, ele seja investigado de alguma maneira, a ciência atual ainda não se preocupa em estudá-lo com profundidade, né? Então a gente não pode, seria prematuro qualquer correlação feita por nós a respeito do perispírito e qualquer ramo da ciência, sobretudo quando a gente adentra na física, na mecânica quântica, é muito comum mesmo que se faça. Bom, a mecânica quântica, a física quântica, ela se preocupa em estudar e dentro desses estudos se insere o perispírito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sou formado em física, eu não tenho esse aprofundamento, mas ao se perceber uma denominação específica e ao se compreender a limitação da nossa ciência para as designações trazidas pela doutrina espírita, nós vamos perceber ainda que não podemos cravar, tornar uma presunção absoluta de que algum ramo da física já conseguiu desvendar essa questão do perispírito. O que podemos cravar, porque isso é dito pelos espíritos e obviamente por uma análise racional, é que ao designarmos o perispírito um elemento semimaterial, nós podemos dizer sim que ele é proveniente do fluido cósmico universal, que é a matéria na sua essência elementar, que é o elemento material primitivo criado por Deus. Então o perispírito, ele sobreveio da mesma forma que todas as demais matérias sobrevieram
deste fluido cósmico universal. Mas nós não podemos dizer que a academia científica detém, né, de conhecimento necessário para cravar que o perispírito é alguma coisa já conhecido pela própria ciência, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Os estudos ainda eles são iniciais, embora nós possamos, nessa análise, fazer um estudo qualitativo do perispírito. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá certo? Bem, então continuando a análise do que é dito por Allan Kardec neste vocabulário, ele diz o seguinte: o espírito o adquire no mundo em que se acha e muda-o ao passar a um outro mundo. É mais ou menos sutil ou grosseiro, conforme a natureza de cada globo. O perispírito pode tomar todas as formas, à vontade do espírito. De ordinário, afeta a imagem que tinha em sua última existência corpórea. Bom, a partir daí, então, a gente vai fazer uma análise qualitativa do perispírito. De que maneira? Bem, compreendendo que ele é um elemento intermediário. Se ele é um elemento intermediário, e já vimos que, de acordo com uma acepção da terminologia, em torno do espírito, o espírito ele não tem uma forma. O espírito, na sua essência, ele é um elemento inteligente, mas ele não tem uma forma, né? Não dá para dizer que o espírito é uma luz, porque a luz é matéria. Então, carecemos ainda dessa definição e compreensão sobre o elemento espiritual, sobre o elemento inteligente. O perispírito, né? É claro que, sendo o espírito algo diverso de matéria e sendo o corpo físico algo terminantemente material e grosseiro, precisaríamos de um elemento que compatibilizasse algo que não é matéria com algo que é muito matéria, né? Se é que podemos dizer assim, para colocar esses dois elementos em dois extremos. Então nós precisaríamos de um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é justamente o perispírito. E não é só o ponto de equilíbrio a permitir a interação deste elemento espiritual com o elemento material. É um elemento fundamental porque é um envoltório semimaterial e perene. O que significa dizer, o perispírito, ele não acaba, ele não se extingue, ele não ele não termina, ele não morre. Por isso que é um envoltório semimaterial e perene, ou seja, acompanha o espírito na sua jornada evolutiva. Jesus é um espírito de primeira ordem, ele possui um perispírito. Ele está circunscrito em algum lugar do universo, do mundo dos espíritos. Ele está alocado porque ele está individualizado, diferentemente de Deus. Deus não possui qualquer resquício de matéria. Nós possuímos, porque a matéria é o recurso dado por Deus a nós para o aprendizado, para a evolução, né? Essa foi a vontade divina. Qual é o nosso material evolutivo? Qual é a única coisa que nós nos valemos de recurso a buscar essa evolução? O recurso material, né? Isso foi a definição mais precisa trazida pelos espíritos no tocante a essa questão material em nossas vidas espirituais. Tudo bem? E aí, né, é claro que o perispírito, ele também sofre outras denominações. Se a gente for pesquisar nas obras do André Luiz, se a gente for ver, né, inclusive nos próprios textos bíblicos, por exemplo, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre corpo espiritual. A gente vai ver também o perispírito servindo como corpo fluídico. E lembrem, de acordo com a história da ciência, utilizava-se o termo fluido, né, para designar uma matéria desconhecida. Então, fala-se em corpo fluídico, né? Por quê? Porque a ciência ela ainda não domina o assunto e ela sequer ainda se preocupa em compreender muito bem essa questão, né? Há também a denominação de corpo astral,
psicossoma, né? Soma, corpo, psico, né? Um elemento integrante do corpo, né? Soma, corpo, psicossoma, esse perispírito que nós estamos dizendo. Nas obras, por exemplo, do Zé Herculano Pires, a gente vê esse assunto perispírito ser denominado como corpo bioplasmático ou corpo bioplásmico. Então, as denominações são inúmeras, né? Nas obras do André Luiz a gente vê muito ele falar de corpo espiritual também e tal. Então, são muitas as denominações, né? Eu faço até alusão aqui quando a gente fala muito de corpo espiritual ou corpo fluídico, sobretudo corpo fluídico, né? Que é o mesmo que perispírito, é que nas obras básicas Allan Kardec adota o termo perispírito. Tudo mais serve como sinônimo para perispírito, que é uma terminologia adotada nas obras básicas. Não é por isso que a gente fala perispírito. Mas há realmente essas correlações terminológicas aí. E aí, eu lembro muito bem, por exemplo, para também mostrar que fluido era algo realmente utilizado para designar uma matéria desconhecida, Allan Kardec, por exemplo, fala de fluido especial. O que Charles Richet, né, prêmio Nobel em Fisiologia, veio dizer a respeito da ectoplasmia, do ectoplasma, né, que é o fluido especial utilizado pelo espírito desencarnado para o quê? Para materializar-se, para mover objetos, para possibilitar o quê? A interação e a percepção do corpo, né, espiritual tornar-se tangível, ou seja, para que os sentidos, sobretudo a visão humana, pudessem vislumbrar isso, né? Então, isso é uma outra curiosidade importante também. Mas bem, o perispírito, né, ou corpo fluídico, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico, e isso a gente já disse. Por quê? Porque é uma condensação desse fluido em torno desse foco de inteligência ou alma, que a gente fala que é espírito, né? Então o corpo perispiritual e o corpo carnal, ele tem realmente, como nós dissemos, a origem no mesmo elemento primitivo, que é o fluido cósmico. Então ambos são matéria, ainda que em estados diferentes, né? Ainda que estados diferentes. Bem, nós temos o corpo, nós temos as matérias grosseiras e nós temos a luz, que não deixa de ser matéria, mas em estados diferenciados. E aí, Allan Kardec diz o seguinte para nós, né? Do meio em que se encontra o espírito é que ele extrai os elementos formadores do perispírito. Ou seja, o envoltório perispiritual é formado pelos fluidos ambientes. Então nós estamos no planeta Terra, o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo fluídico, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo bioplasmático, ele é formado dos elementos que integram o planeta. Não dissemos que é matéria, mesmo que seja uma matéria diferenciada, portanto, essa matéria ela é criada, ela é estabelecida com base nos elementos do próprio planeta. Tá certo? Então, os elementos que constituem o perispírito naturalmente vão variar conforme os mundos. Então, no planeta Terra, nós nos revestimos de um perispírito compatível aos elementos daqui. Quando migrarmos para um mundo diferente do de provas e expiações, suponhamos que daqui a pouco a Terra se transforma em um mundo de regeneração, muda a característica. Mundo feliz, muda a característica. Mundo ditoso, muda a característica. Como muda a característica, obviamente, no mundo primitivo, onde nós iniciamos a nossa jornada. O mundo primitivo, nós nos revestíamos de um envoltório semimaterial adequado à realidade dos elementos componentes daquele mundo primitivo. E assim sucessivamente. Então, quando o espírito emigrar da Terra, né, ele deixa o seu invólucro fluídico, ou seja, não é que ele vai perder o perispírito, ele vai deixar os elementos formadores do perispírito aqui, porque ele não carrega para outro mundo, porque outro mundo vai dar a ele novos recursos para a formação deste envoltório semimaterial, né?
E esse perispírito, eu gostaria de pontuar, ele, como nós dissemos, a análise precisa ser feita do ponto de vista qualitativo. O perispírito ele tem basicamente 4 funções, que nós não vamos também fazer uma análise mais detida, mas é importante ressaltar. O perispírito ele tem uma função instrumental, ele tem uma função individualizadora, uma função organizadora e sustentadora. Então, 4 pontos: instrumento, individualização, organização e sustento. Rapidamente, quando a gente fala de função instrumental, é que o perispírito ele serve de instrumento à alma, né? Em sua interação com os mundos espiritual e físico. Na obra do Zalmino, né, ele coloca, é como dito, uma projeção energética da alma, servindo como elemento de ligação com o meio que o cerca, de modo que não só possa nele agir influenciando, como também dele receber influência em regime de trocas e aproveitamentos. Isso nos remete ao Livro dos Médiuns, porque, como dissemos, sendo ele um elemento comum entre dois mundos, é por meio dele que as interações mediúnicas, que as comunicações mediúnicas, que a faculdade mediúnica se estabelece no seu campo de ostensividade, ou seja, a impressionabilidade, né? Ela se estabelece com base no quê? Com base na interação perispiritual entre o encarnado e o desencarnado. Então, quando a gente fala de sensibilidade, impressionabilidade, conjugando esses elementos e possibilitando a ostensividade mediúnica, nós estamos dizendo, em outras palavras, que está acontecendo uma interação fluídica. E como que um elemento, como que um indivíduo na matéria consegue interagir com o outro que se encontra no mundo espiritual, por meio dessa interação fluídica, que se estabelece através do quê? Do contato, da comunicação deste elemento comum. E este elemento comum é o perispírito. Portanto, há uma função perispiritual no tocante a essa visão instrumental, né? Mas também o perispírito ele possui uma função organizadora. E na função organizadora, nós dizemos que ela aparece especialmente no processo de reencarnação. O perispírito leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam esse corpo espiritual, que marcam esse corpo fluídico, que marcam o perispírito. Nós dizemos inclusive que o perispírito está ligado com o corpo físico, célula a célula. Ou seja, o corpo físico ele é um reflexo daquilo que é o perispírito, daquilo que o perispírito apresenta. Ou seja, quando nós vamos reencarnar, nós percebemos o seguinte: bem, eu tenho um programa de provas e expiações. Eu preciso passar por inúmeros obstáculos de vida, eu preciso passar por situações de vida, muitas vezes vivendo problemas psicossomáticos, muitas vezes tendo problemas de ordem física no meu organismo, tal. Bom, mas de onde vem tudo isso? Vem de uma mensagem que é muito observada no perispírito. Então, o perispírito ele é esse elemento mensageiro do programa de provas e expiações. E com base nisso, no corpo físico, ele estrutura, ele organiza o corpo físico, que vai possibilitar, através dessa organização, o quê? O cumprimento das provas e expiações, né? A nossa passagem pelo mundo físico. Quem faz isso, quem possibilita isso, do ponto de vista organizacional, é o perispírito. É claro que sempre levando em conta que não é o perispírito que age por si. Nós temos o elemento inteligente, sobretudo inteligente, que é o espírito. Mas o corpo físico seria um xerox, né? Mais robusto e mais tangível daquilo que já se apresenta gravado e estruturado naquele perispírito que vai nos acompanhar
durante aquela trajetória. Isso é muito importante. Da mesma forma, o perispírito ele tem uma função sustentadora, e aí nesse sentido, né, o que o perispírito faz? O perispírito ele é um filtro. Por que ele é um filtro? Né? Impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico. Sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando depois, na vida adulta, durante o tempo necessário. Então, o perispírito ele também serve o quê? De filtro, a possibilitar uma certa transferência de vitalidade ao corpo físico. Tudo bem? Então, não é simplesmente, eu já organizei e ele serve de instrumento, mas ele também sustenta, ele limita o que? A vazão de fluido vital, ele faz esse controle da vazão do fluido vital para que nós cumpramos o nosso programa dentro do prazo estabelecido ou próximo ao prazo estabelecido. Por isso que quando a gente antecipa o retorno à vida espiritual, através de um suicídio, seja ele direto ou indireto, por exemplo, nós nos comprometemos. Por quê? Porque o perispírito ele não estava programado para abrir a comporta e vazar todo o fluido vital imediatamente. Então, às vezes, no processo de desencarne abrupto, sobretudo em tenra-idade ou quando nós buscamos, independentemente do momento, né, o suicídio direto, nós encontramos certo obstáculo que no desprendimento, né, da desvinculação nossa do ponto de vista espiritual em relação ao corpo físico, que vai se decompor, vai se transformar em elementos químicos que vão dar origem a novos corpos. Por quê? Porque ainda há muito fluido vital que precisa ser extirpado, e isso leva certo tempo. Por isso que às vezes a gente fica com certa dificuldade de desvinculação, mesmo tendo morrido. Então, morre-se do ponto de vista orgânico, mas o processo de desencarne, às vezes, ele é mais lento por essa questão. Por quê? Porque o perispírito ele tem essa função de filtrar a vazão do fluido vital para possibilitar o quê? A nossa longevidade na matéria, de acordo com o nosso programa de provas e expiações. E, tendo dito a respeito dessas 4 funções, nós temos também propriedades do perispírito, né? Por exemplo, quando a gente fala em mediunidade, né? Quando a gente fala da interação mediúnica, nós estamos falando, por exemplo, da expansibilidade do perispírito, ou seja, o perispírito ele se expande e se vincula, né? Então ele tem essa característica de expansibilidade para a interação. Ele tem, de certa forma, temperatura. Volto a dizer, é um elemento semimaterial que a ciência, embora não tenha estudado com profundidade, não tenha encontrado as suas bases para uma explicação plausível ainda, não se pode perder de vista as suas qualidades também materiais. Então, o perispírito ele tem temperatura, ele tem odor, tem sensibilidade magnética, tem densidade. Então, de acordo com os mundos, há essa densidade. Tem luminosidade, ou seja, espíritos se distinguem entre si de acordo também com as características perispirituais, né? Quanto mais evoluído é o espírito, mais luminoso o perispírito, digamos, ele é sensível esse perispírito, mais aprimorado é o perispírito, né? Menos próximo à matéria grosseira e mais próximo ao espírito é esse perispírito, porque, volto a dizer, todos nós nos individualizamos no mundo espiritual e geralmente a gente carrega o quê? A última imagem, a última forma que nós animamos quando éramos detentores de corpos físicos, mas isso não necessariamente. Por quê? Porque o perispírito ele também tem uma característica de mutabilidade, por exemplo, ele se altera. Então, de acordo com a evolução do espírito, o espírito pode o quê? Mudar o seu perispírito. Eu era aquele velhinho, mas eu quero ser um jovem. Eu gostava da minha encarnação anterior a essa, e aí eu me revisto novamente. Então,
de acordo com a intelectualidade do espírito, ele é capaz de fazer essas mudanças no corpo perispiritual. Inclusive, voltando a dizer, intelecto não está intimamente relacionado à moralidade. Espíritos muito inteligentes, mas ainda propensos ao mal e que dominam essa prática de manuseio da mutabilidade do perispírito, podem impressionar os médiuns, às vezes aparecendo com formatos monstruosos, para impressionar, porque o médium ele se sensibiliza, ele se impressiona. E aí essa mudança perispiritual pode o quê? Causar um impacto, pode causar uma mudança fluídica, pode destabilizar a nossa casa mental. Então é importante a gente não perder esses conceitos e compreender que o quê? É um recurso, o perispírito, à disposição do espírito. E de acordo com a sua elevação ou não elevação, ele tem a capacidade de manusear esse perispírito, né? Ele é tangível, visível, né? Tem capacidade refletora, enfim, e penetrabilidade. É por isso que o espírito perpassa essa matéria mais grosseira. Por quê? Porque ele tem essa característica de penetrabilidade. Há espíritos desencarnados que precisam abrir portas ou, na sua mente, projetar a abertura da porta para conseguir passar de um cômodo para outro, por exemplo. Mas dominando-se e compreendendo-se de fato o recurso, os inúmeros recursos do perispírito, que nós designamos como propriedades, esse perispírito ele é capaz sim de nos dar maior alcance, maior acesso a muitas questões no mundo espiritual, né? Então ele tem essa característica de penetrabilidade. Tem sensibilidade global, né? Então ele também absorve e ele concatena os acontecimentos fluídicos. É por isso que às vezes a gente entra num ambiente e, puxa, toma às vezes um choque anímico ou por conta do ambiente mesmo, por conta dos fluidos que perpassam aquele ambiente, e isso tudo quem sente é o perispírito. Porque é o perispírito que está interagindo entre os dois mundos, estejamos encarnados ou desencarnados. Tudo bem? Né? E então, basicamente, o que nós tínhamos de reflexão a esse respeito é falar um pouquinho do perispírito, convidando a todos os irmãos e irmãs a estudarem mais o livro dos médiuns, a estudarem o livro dos espíritos e a buscar nesse vocabulário essa definição, que é uma definição muito importante, né? Eu escuto sempre o Marco Aurélio, um grande amigo, falar que a grande tese do livro dos médiuns é o perispírito. Sem a essência perispiritual, sem o perispírito em torno dessas questões, nós não teríamos essa obra riquíssima que é o livro dos médiuns, porque a mediunidade está intimamente relacionada com a interação perispiritual. Lembrando a todos, embora o tema seja perispírito e ciência atual, é importante dizer que a ciência dos homens, embora avançada em muitos aspectos, ainda ignora ou não tem condições de correlacionar a sua mais vasta pesquisa no campo da física quântica, da mecânica quântica, aos critérios trazidos por Allan Kardec no tocante à análise do perispírito. Ainda carecemos de mais estudos, mais compreensão e, sobretudo, elevação espiritual, para que, utilizando da nossa racionalidade, da nossa razão, busquemos admitir a sobrevivência da alma em relação ao corpo, né? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite a todos vocês e que possamos nos encontrar numa próxima. Que Jesus nos abençoe sempre e que todos estejam muito bem, apesar desse momento que a gente passa. Um abraço a todos, fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe.